A palavra de Deus nos diz em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, que nós recebemos o selo do Espírito, que é o penhor da nossa herança. A pergunta é, qual o significado dessa expressão? Isso é importante, relacionamos com aquilo que pode ser classificado como fundamentos doutrinários, mas pouca gente, na verdade, tem entendido a ponto de não só conseguir explicar, mas ter a capacidade de desfrutar. Esse é o assunto da nossa conversa. Fique comigo e nos próximos minutos nós falaremos disso. Estou hoje na Enseada do Brito, em Palhoça, Santa Catarina, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E os versículos bíblicos nos quais queremos fundamentar a conversa de hoje estão em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, que diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo escreve, ele fala não apenas da experiência de salvação, fruto da manifestação da fé, como uma resposta da mensagem do evangelho da salvação que foi pregado, mas ele fala de algo que acontece no momento onde a palavra é recebida, onde a fé é exercida, e a expressão usada é: vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então ele enfatiza qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Qual o significado da expressão selo? De acordo com Strong, ele afirma que a palavra usada no original grego, esfragizo, significa colocar um selo, marcar com um selo, selar. Por outro lado, o dicionário Vine nos apresenta não apenas o significado de selar, mas o sentido do emprego dessa palavra. Ele procede da própria expressão esfragis, que é selo, e ele tem muito a ver com a ideia de um emblema de propriedade, de proteção. E à medida que olhamos o uso dessa palavra nos demais versículos bíblicos, de fato, essa é a ideia que se sustenta. Portanto, quando falamos de selo, estamos falando de Deus validando algo, dizendo que é propriedade dele, e também a ideia de segurança e de destino, quando falamos salvação, no sentido da conclusão da obra de Deus, também é indiscutível aqui. Aliás, o apóstolo Paulo diz aos Filipenses que aquele que começou em nós a boa obra, ele há de completá-la, ele há de concluí-la. Então, essa ideia de que há um senso de segurança, não de que Deus faz tudo de forma unilateral, de que o homem não precisa responder, mas a ideia de que há um senso de segurança, de uma autenticação de Deus ao longo do processo, isso é indiscutível e é inquestionável. Mas, quando falamos a respeito do selo do Espírito, e é importante lembrar que essa expressão é usada outras vezes no Novo Testamento. Por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 22, Paulo diz que Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Em 2 Coríntios 5:6, ele diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. A palavra penhor significa garantia, e ela sustenta essa interpretação da ideia do selo. A pergunta a ser feita é: o que exatamente, em termos práticos, significa ser selado com o Espírito Santo? O apóstolo Pedro, quando está anunciando a salvação em Jesus, em Atos 2, 38 e 39, ele diz: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam crer, e ele diz assim: e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele diz: porque para vós é a promessa, para os vossos filhos, para os que estão longe, para aqueles a quem Deus chamar. Então não há dúvida de que o recebimento da pessoa do Espírito que vem habitar em nós, Efésios capítulo 2, verso 22, diz que nos tornamos morada de Deus no Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nos tornamos santuários de Deus e que o Espírito habita em nós. E eu gosto de brincar que o Espírito Santo não veio habitar no crente porque faltou lugar para ele no céu ou porque ele precisava de morar em algum lugar sem pagar aluguel. Ele vem para cumprir uma missão e um ministério. E a ideia do selo está relacionada com o recebimento da sua pessoa. Mas quando falamos a respeito disso, eu acredito que não podemos deixar de fora um versículo que traz muito peso ao que nós estamos falando, que é 1 de João, capítulo 4, verso 13, que diz: nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito.
Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 9, e diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Logo, todo aquele que é dele recebe a experiência de ter a pessoa, a habitação do Espírito Santo na sua vida. Mas a pergunta a ser feita é: isso significa que automaticamente todo mundo que se converteu, no momento em que se converteu, recebeu o selo, tem toda a segurança, tem tudo o que precisa, ou algo mais a ser discutido? Então, quando olhamos para as igrejas históricas, denominacionais no nosso meio evangélico, elas sempre associaram o selo do Espírito Santo à experiência da conversão e do Espírito Santo habitando em nós. Até porque o texto que nós lemos de Efésios 1, sinaliza algo que tem a ver com a conversão, quando ele diz: depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo crido, receberam o Espírito. Então, as pessoas sempre foram ensinadas nesse contexto: olha, no momento da conversão, o Espírito Santo veio habitar em você e essa é a garantia que você precisa. Na virada do século XIX para o XX, o início do movimento pentecostal que se espalhou por todo o mundo, eles começaram a relacionar o selo não com a experiência de conversão, mas com uma segunda experiência, que a Bíblia intitula de o batismo no Espírito Santo. E a relação foi feita, eu acredito, em primeiro lugar, a partir de 2 Coríntios 1, 21 e 22, que diz: aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Disseram, bom, Efésios 1 dá a ideia da conversão, mas 2 Coríntios fala da unção. E a ideia da unção é comunicada sempre com um revestimento de poder, tem a ver com a segunda experiência. E eles deram um pouco na sua interpretação do caráter que eu costumo chamar de perigoso, que é basear na experiência e não apenas, única e exclusivamente, naquilo que a palavra de Deus diz. Então eles diziam, tem muito crente salvo que não está permanecendo firme, ou seja, falta segurança, falta garantia. Então, o selo não pode ser só a experiência da conversão, tem que ser o poderoso e glorioso batismo no Espírito Santo. Mas foi só uma questão de tempo e a experiência se colocou contra a posição deles. Por quê? Agora, crentes que tiveram a segunda experiência e foram batizados no Espírito Santo também estavam desviando. Então a pergunta é, o selo acontece na conversão, acontece no batismo no Espírito Santo, ou ele é alguma coisa diferente? Eu particularmente quero sugerir que a gente pare de procurar o selo como se fosse uma experiência cronológica, olha, aconteceu aqui ou aconteceu ali. Eu acredito que nós temos um outro texto, além dos dois primeiros. Alguns não, mas Efésios 1 fala da conversão. Outros dizem, mas 2 Coríntios 1 fala a respeito da unção, isso tem que ser a segunda experiência. A pergunta é, nós temos algum outro texto que possa sugerir algo diferente e que não entre em colisão com os outros dois? Particularmente eu acredito que sim. Efésios capítulo 4, no versículo 30, nos diz o seguinte: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. De novo a ideia do selo aparece, de novo a associação com o Espírito Santo, mas nós temos algo mais aqui. E antes de explicar Efésios 4:30, eu acredito que o que precisamos entender é, nós ainda não temos tudo o que poderíamos ter do Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 23, a Bíblia diz que nós temos as primícias do Espírito. Quando você pega o sentido da palavra primícias, primeiros frutos, era o início da colheita, mas estava longe de ser a colheita completa. Agora, isso significa que Deus só nos deu um pouquinho da pessoa do Espírito Santo? Não. Em João 3,34, a Bíblia diz que ele não dá o Espírito por medida, ou seja, ele não é divisível. Então, o que nós precisamos entender sobre não ter tudo, não é necessariamente a pessoa que não está completamente disponível, mas é a sua obra que não foi completada. Aliás, 2 Coríntios 3,18 diz que ele nos transforma de glória em glória, progressivamente, na imagem do Senhor Jesus, e é evidente que esse trabalho não terminou. E quando falamos desse trabalho, ele não é obra exclusiva divina, unilateral, porque é uma participação de responsabilidade e de interação humana. Filipenses capítulo 2 nos diz no verso 12, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então há alguma forma de conciliar tudo isso, o fato de que não temos tudo dele, o fato de que temos participação no processo, o fato de que algo começou na conversão, pode se estender na experiência do batismo e vá além de tudo isso, sim. É a ideia de 2 Coríntios 13:13 que fala da comunhão com o Espírito Santo. E isso aponta na direção de um relacionamento. E Efésios 4 está dizendo, não entristeçam o Espírito Santo com o qual foram selados para o dia da redenção. Eu diria que o selo não é algo que a gente precisa entender como uma experiência aqui ou lá, mas que ele está muito mais relacionado
com um relacionamento que deve ser contínuo. E para que a gente entenda isso um pouco melhor, eu poderia te dar o seguinte exemplo. A essa altura da minha vida, com 50 anos de idade, eu já vivi mais de 18.500 dias de vida. Isso significa o quê? Que se eu tivesse comido apenas, e eu digo que isso é uma média generosa, 1 quilo de comida por dia da minha vida, eu já teria comido 18 toneladas e meio de comida. Se anos atrás, com 15 mil dias de vida, eu dissesse, puxa, já comi mais de 15 toneladas, é muito alimento, e parasse de comer, eu não estaria vivo hoje, eu não estaria falando com você. Porque não importa o quanto eu comi até hoje, se eu parar de comer, eu morro. E quando falamos do Espírito Santo, a ideia é mais ou menos essa, não importa quanta experiência você teve com ele, se você parar de se relacionar com ele, você morre. A ideia do selo, ela aponta muito mais para uma dimensão de relacionamento que é contínuo. Jesus disse que o Espírito Santo iria nos ensinar, ele disse que ele iria nos guiar, ele disse que ele iria nos convencer do pecado, e há uma ação e uma obra contínua. Agora, quando a Bíblia diz sobre não apagar o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5,19, comparando sua obra com fogo, significa que se eu alimento, tenho mais do fogo. Se não alimento, tenho menos ou posso até extinguir. Isso significa que há uma interação contínua e esse é o relacionamento. Então, em vez de procurar a data do dia em que foi selado, imagine que o selo seria uma espécie de ato contínuo enquanto preservamos o relacionamento. Mas se o relacionamento for comprometido, a única garantia que temos também será comprometido. Então, que Deus nos ajude a compreender e, com temor, corresponder devidamente, para que jamais venhamos a comprometer aquilo que Ele tem para as nossas vidas.